Estar no meio do caminho. Quem aqui, na jornada de alguma escolha, seja uma faculdade, seja uma profissão, seja alguma coisa que você está fazendo que vai desse caminho aqui, tem alguém assim, não, eu estou no meio da minha meta de vida, estou no meio da conquista, né, de alguma coisa na vida, algum bem, na conquista da costela prometida do Senhor aí, os varões solteiros, né? Em algumas coisas da vida, mas eu estou no meio, né? A gente está no meio do caminho, ainda caminhando, caminhando. E nós vamos falar um pouco sobre Jacó. Alguém vocês que naquela noite, Gênesis 32, versículo 22. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas de passagem do Jacó. Depois de atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Você percebe a cena que ele chegou num vale, onde tinha um ribeiro, e ele atravessou todo mundo, ó, vão tudo na frente, as mulheres, os filhos, os animais, tudo, os bens, tudo que ele tinha foi, e ele ficou. E era já à noite, e ele foi visitado por um ser, onde houve um street fight ali, um MMA naquela noite, onde teve um combate físico ali. E só para a gente entender um pouco a cena e o contexto, né? Jacó, como todos sabem, já veio do ventre da sua mãe, lutando com seu irmão Esaú. Quando os dois nasceram, gêmeos, ele veio agarrado no calcanhar do seu irmão, por isso o nome Jacó. Mais na frente, ele enganou o seu irmão, né? Ele usurpou ali o seu irmão através de um momento de fraqueza. Ele depois enganou seu pai, se passando por Esaú para pegar a bênção do primogênito. Depois disso ele teve que fugir, porque Esaú quis matar Jacó ali. Fugiu, aonde ele ficou apaixonado por uma jovem chamada Raquel, e ele fez uma proposta para trabalhar para o pai da Raquel, chamado Labão, por alguns anos, algum tempinho só 7 anos, pela menina. Ele trabalhou os 7 anos, na hora do casamento ele foi enganado. Interessante, né? O que a gente faz, acaba alguém fazendo por nós no futuro, né? E ele foi enganado, e era Lia, a mulher que ele se casou. E ele não aceitou, mas por livre e espontânea pressão, se casou com Lia e fez uma segunda proposta: eu quero a Raquel. Trabalhou mais 7 anos pela Raquel e casou-se com a Raquel finalmente. Trabalhou por muitos anos com o seu sogro, e por muito tempo o seu sogro dando muito prejuízo para Jacó, enganando ele de tempo em tempo. E chegou uma noite, ele falou assim: quer saber, eu vou embora. Fugiu novamente. Jacó tinha uma prática de vida de fugir dos seus problemas. Ele não encarava de frente, ele não tinha a prática de resolver. Como se resolve um problema entre pessoas? Perdão. Não tem outra ferramenta de reconciliação senão o perdão. Até a ferramenta que Deus usou para nos reconciliar com Deus através do seu Filho, né? Foi nos perdoando dos nossos pecados. Nós temos agora acesso a Deus, porque Ele nos perdoou. Foi através do perdão que Ele nos reconciliou.
Jacó não conhecia. Ele não foi na aula da teologia esse dia, ele faltou, ou ficou tomando café lá no CI Café, conversando, e não pegou essa aula. E ele fugiu. Só que ele fugiu sabendo também que ele tinha que voltar para casa, mas se ele voltando para casa, ele tinha que se acertar com Esaú, seu irmão. Então ele estava fugindo de uma situação, indo de frente, de confronto a uma mais antiga. E no caminho, ele chegou aqui nesse vale, onde ele atravessou todas as pessoas, os bens, e ele ficou. E chegou a hora de confrontar não apenas uma pessoa normal, agora quem veio falar com ele foi o próprio Deus. Isso mostra para mim e para você que não adianta fugir de situações da vida. Porque qual é o caminho mais fácil para resolver um problema? Fugir. Atravessar a rua, fingir que não conhece, trocar de cidade, trocar de igreja, trocar de bairro, trocar de empresa, trocar de escola. Tem gente, né, que dá um probleminha na escola lá, uma briguinha, ou então um término de namoro, a pessoa não consegue conviver com a pessoa ali, o que ela faz? Troca de escola, vai para outra. A gente tem essa prática, né? Porque é mais fácil tu dizer que perdoou, mas não quer ter contato, ou realmente utilizar da ferramenta onde reconcilia todos os problemas, que é o perdão. O perdão não é amnésia. Tu não vai perdoar e esquecer o que a pessoa fez, não existe isso. O perdão é você não levar em conta o que a pessoa fez e você lidar com ela. Você olhar para a pessoa e exercer o amor através do perdão. Por mais tranqueira que essa pessoa seja, que você olha para você não vale nada, mas eu tenho que te amar. E quando você perdoa, você está usando a ferramenta do amor. E você cura a pessoa que está sendo perdoada. Não existe outra forma de reconciliação senão perdão. Enquanto nós fugirmos de pessoas, vão acontecer a mesma situação onde vamos ter que escolher entre perdoar ou fugir de novo. E foi o que aconteceu com o irmão Jacó. Fugiu daqui, fugiu dali. Aí Deus falou assim, agora é comigo, você vai ver se você vai fugir. Vamos ver então. E eles se encontraram ali. Deus quer que eu e você seja aprovado. Pode falar para a pessoa do teu lado assim, Deus quer que você seja aprovado, fala aí. Deus não quer que você reprove nessa prova. Deus não quer que você fique patinando. Deus quer que você seja aprovado. E para uma pessoa ser aprovada, o que precisa dar para ela? Uma prova. Como é que a gente aprova na escola? Como é que a gente passa de ano? Fazendo uma prova. Fez a prova, passou, aprovou. Não fez a prova, fugiu, está patinando. Fez a prova, reprovou, vai patinar de novo. Então não tem como. A intenção de Deus é levar o nível. Porque quando a gente é aprovado em alguma área, depois daquela prova, nós seremos considerados por Deus num nível acima. Poxa, nesse problema. Está aqui hoje, né? Esse problema, a Maria não sofre mais porque ela está aprovada. Então, não quer dizer que vão vir, que nunca mais vai acontecer aquilo, não vai. Só que ela está tão aprovada, ela já foi aprovada, que aquilo não é nada mais. Quer uma prova para você fazer em casa, assim. Pensa naquela onde nem a luz pega, assim. Toca naqueles assuntos, vê se te incomoda. Se te incomoda é porque você não foi aprovado e você escondeu. Mas uma notícia eu te dou, logo Deus vai criar uma situação para você ser aprovado naquela questão. Porque Ele quer que você seja aprovado. O prazer de Deus é ver você e eu aprovados. Deus olha para nós, nossa, agora eu posso dar uma prova maior para Ele, porque aquela Ele já passou.
Foste fiel no pouco, agora na muita aprovação te colocarei. Amém, é isso aí, gente. Ele quer que a gente suba um nível. Você acredita nisso ou não? E assim, ó, como eu disse, né? Jacó luta com seu irmão no ventre, engana ele, tem problemas com com o sogro dele, e agora ele se encontra com Deus. Lá em Gênesis 32, 25, diz assim: quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó. Será mais Jacó, mas Israel. Você lutou com os homens e venceu. Veio sendo aprovado, vencendo diante de Deus. Deixa eu terminar de ler aqui. Peço, porque você quer saber meu nome. E é a Bíblia. Está vendo que Deus não apenas porque tudo que faz para nós é para mim e para os meus irmãos, e isso entre nós conecta a Deus. Deus se importa tanto com o nosso relacionamento que Ele até fala que o dia que tu ofertar na igreja, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, guarda o teu dinheiro, vá lá, se acerta com o teu irmão, depois vem ofertar. Porque Deus se interessa com os relacionamentos. Deus se interessa com a comunhão. Ele investiu tudo que ele tinha no universo para estabelecer a comunhão. Então nós precisamos entender que aqui, ó, você lutou com os homens e lutou com Deus e venceu. Sempre há esse prisma horizontal e o vertical. Não se engane em ter uma vida secreta com Deus. Jesus falou: entre no seu quarto, feche em secreto, eu te recompensarei. Isso é uma fatia da nossa vida, é uma esfera. Mas ao mesmo tempo ele também disse que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso exercer o amor. Então existe muito o tratamento aqui. E Deus sabia que Jacó tinha problemas interpessoais. Jacó estava indo conversar com Esaú. E olha só o que Jacó encontrou ao chegar lá no Gênesis 33, 1. Quando Jacó olhou, mas 400 homens, dividiu as crianças, colocou as servas e seus filhos à frente, e ele mesmo passou à frente de todo mundo, e ao se aproximar do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Claro, né? Jacó era cozinheiro, Esaú era caçador. Quem ia ganhar a briga? Se os dois fossem a Cali. Está falando de um cara, sei lá, 1,95 m, todo peludo, pá, barbudo, trincado, caçador, bruto, mão grossa, e um cozinheiro de miojo. A Bíblia diz que Esaú gostava de caçar e ficava sempre no campo. E é uma frase muito interessante de Jacó. E Jacó gostava de ficar em casa, jogando bolinha de gude no carpete, jogando videogame. Então a mão dele era mais fina, ele não tinha tantos músculos, não dava para correr muito também, que não tinha tanto fôlego.
Então é obrigado, né? Tu vê teu irmão, desculpa, de cara já não vou nem brigar, né? Só que Jacó foi surpreendido porque quando Jacó foi pedir perdão, olha só que interessante, mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou, beijou ele, Esaú não exigiu nenhum perdão, nada, ele só falou, mano, tá tudo certo. Interessante que Jacó partiu de um lugar, foi para um objetivo. O final da história estava garantido. Foi Deus quem preparou. Só que ele teve um impasse no meio do caminho. E eis aqui o que nós vamos falar, com muitos detalhes. Lá em Gênesis 32, 29, diz, né, que o anjo o abençoou ali aonde? No meio do caminho, onde ele deixou a família passando direto, ele ficou do outro lado do vale, ficou sozinho. Brigou com o anjo. Ficou manco, mas venceu a guerra, a batalha. E ele foi abençoado, ganhou um novo nome. Só que o interessante é que ele estava no meio do caminho, no meio. Não era o final, é no meio. No meio do caminho, geralmente é onde a história se torna mais difícil. Por isso que eu perguntei se tem alguém aqui no meio de uma faculdade, no meio de uma conquista, porque é no meio que a gente começa a desanimar. É no meio que a gente acha assim, não vai dar certo, está demorando demais. Eu acho que, né, essa campanha que eu estou fazendo pelo meu marido, estou há tanto tempo fazendo, até agora não aconteceu nada, é no meio. E a gente tem uma tendência em querer que as coisas se adiantem. Chega logo sexta-feira, né? Tem pessoa que bate o cartão na empresa segunda-feira, ou sexta-feira, vem em mim. Ele não quer viver a semana, ele quer viver já o final da história. Chega janeiro ou dezembro, vem em mim que eu estou cansado, nem começou o ano. Porque a gente tem uma dificuldade em viver o processo. Só que é no processo que Deus nos abençoa. No meio do caminho, Deus nos encontra. Olha Jacó. No meio do processo, vamos ver a história dos jovens da fornalha. Que eles estavam ali, eles partiram. O ponto de partida dos jovens foi não adorar nenhum Deus, e por isso eles foram condenados a morrer na fornalha. O final da história foi o quê? Quando eles falaram assim, pode jogar, porque se Deus quiser livrar, nós vamos ser livres. Se Deus não quiser, eu continuo com a minha posição. O final era o quê? Cara, eu sei que eu estou adorando a Deus. Qual era o meio da história? Ir para a fornalha. Ao preparar a fornalha para os jovens, os soldados morreram na porta, porque a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. Então é bem aquela história assim, meu Deus, já sofri tanto, agora cada hora é uma coisa nova. Quando eu penso que os problemas acabou, parece uma atualização. Quando eu penso que as coisas estão tudo bem, parece uma coisa. É bem assim. Já não basta os caras brigando comigo lá, agora eu numa fornalha. Parece até meio injusto, né? Poxa, eu estou adorando o Senhor e eu vou ser condenado? Eu estou adorando o Senhor e bateram no meu carro? Estou adorando o Senhor e perdi o emprego? Como é que pode? Que conta é essa, Deus? Que conta é essa que o Senhor faz? Mas é no meio dessa história que o quarto homem aparece na fornalha. E é onde nós aprendemos, no meio do processo, que Ele está com a gente. É onde a gente vê, no meio do caminho, onde parece que estamos sozinhos, onde a família já passou, o teu cunhado já se formou, já ganhou diploma, a tua irmã já foi fazer intercâmbio em outro país, e você está parado no mesmo lugar, parece que nada vai acontecer. Nesse momento aparece Deus contigo. E a gente não pode se perder no meio do caminho. A gente já andou metade, gente. Agora só falta mais um pouco. E agora Deus quer falar para você e para mim que eu estou com você no meio do caminho. Quais são as coisas que você está indo? Qual é a direção?
Temos a famosa crise da meia-idade. Aí tu começa a ver que algumas escolhas que tu fez no passado trouxeram alguns problemas no presente. Tu começa a ver que algumas coisas que tu acreditou a vida inteira agora não é tão aquilo que você sempre apostou. Muitas pessoas entram na crise da meia-idade, onde na área profissional a pessoa começa a achar que ela não é aquilo para ela e ela perdeu o gosto por trabalhar com aquilo e precisa se reinventar, então entra numa crise existencial, crise da meia-idade. Às vezes você está há tanto tempo na igreja escutando aquela frase, Jesus está voltando. Meu Deus, já escutei isso desde pequeno. Parece que as coisas não são reais. Calma, você está no meio do caminho. E quem sabe para você hoje, Deus está aparecendo como uma resposta para esse meio. Porque o meio que é brabo, o meio que tu vai fazer uma academia, é no mínimo 3 meses para começar a aparecer um resultado assim. Olha, muita disciplina nesses 3 meses. Alimentar, muita disciplina de horários, de sono. Aí tu faz 2 semanas, você não vê resultado, já para, desanima, não. Aí um amigo, aí vem o Satanás trabalha contra nós, né? Aí começa a aparecer os amigos chamando a gente para pizzaria. Não, mas eu estou sem dinheiro, eu pago. Olha o Satanás tirando você do foco. Sempre assim. Começa a aparecer aniversário, saída, casamento, tudo coisa de graça, só para você engordar mais. E assim vai. Aí aparece mais trabalho, mais coisa, fica mais cansado. Meu Deus, não é fácil. É no meio. É no meio. É bem no meio onde estamos num período mais tenso. E quando você vai pedir conselho para alguém, a pessoa vem com aqueles conselhos padrão, assim, né? Que dá uma raiva, né? Calma, Deus está no controle de todas as coisas. Ai, Jesus, não aguento mais escutar essa frase. Ô, Jesus, responde logo esse negócio. Controla logo esse negócio. Deus sabe de todas as coisas. Tem umas frases assim que, para tentar consolar a gente, mas tem hora que só dá mais raiva, que não resolve. E eu vou ler para você um versículo padrão que alguém deve ter lido para você. E você deve ter ficado com raiva dessa pessoa. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que coisa, né? E aqui está uma chave. Quando fala assim, ó, Deus age em todas essas coisas, que é o meio. Essa dificuldade que tu está passando, é Deus agindo em seu favor. Essas coisas, esses atritos, esses conflitos, Deus, olha aqui, ó. Deus age em toda... Dá vontade de rir, porque eu sei quais são essas coisas da minha vida. Deus está agindo. Quais são as coisas que tu fala assim, essa coisa que está no meio da tua história, é Deus agindo por você. Essa raiva, esse tempo que parece que não passa, essas decepções que estão acontecendo, são coisas cooperando para o nosso crescimento, para que a nossa aprovação aconteça. São as coisas. Essas coisas estão exatamente no meio da nossa história. Porque assim, nós sabemos o nosso fim. Eu costumo dizer aqui, talvez não dê tempo da gente ficar rico aqui na terra. Talvez não dê tempo da gente ficar com um corpo fitness aí. Talvez não dê tempo de alguns casarem, talvez não dê tempo de ter filho, mas uma coisa sabemos, que quando ele tocar a trombeta, nós subiremos com ele, nós sabemos o nosso final, nós sabemos que vamos nos encontrar com o Senhor. Não sei se vai dar tempo de realizar algumas coisas aqui, mas enquanto não soa a trombeta, enquanto não acaba, eu estou no meio, e essas coisas estão cooperando para que eu consiga chegar até lá. Aí,
para a gente saber que o fim disso tudo é melhor. Eclesiastes 7:8 diz: o fim das coisas é melhor do que o início. O paciente é melhor do que o orgulhoso. Seja paciente. Tu cutuca alguém do teu lado e fala: ei, seja paciente, cara. Só assim, ó, baixa a bola. Paciência. O fim vai ser melhor. Nós vamos dar risada desses problemas. Nós vamos olhar para trás, vamos dar risada dos perrengues que a gente passava. Porque a gente vai ficar tão bem que nós vamos dar risada dos perrengues que a gente passava. Nós vamos ficar tão top que o que aconteceu no passado, meu Deus do céu, eu me batendo, olha só. Eu me bati por isso aqui. Estava falando com o Will agora ali. A gente falando dos canhões e tal, assim, meu Deus, a gente vai ter que desmontar essa coisa aqui um pouco para botar mais, porque cada vez está vindo mais canhão. E quem era nós? Era só o irmão da igreja. E a gente, por quê? Se a gente olhar para trás, meu Deus. Então, qual é a diferença entre aquele que está no meio das coisas feliz e o que está no meio das coisas estressado? É porque ele celebra a vitória do hoje, porque ontem estava pior. Então, quando você olha para a tua vida e você vê que hoje tu está bem melhor do que ontem, do que ano passado, do que 10 anos atrás, você olha para a tua vida, você vê uma evolução em Cristo, então você olha coisas positivas, nas quais temos muitos motivos para celebrar. Agora, tem os outros que preferem olhar para o lado negativo, e realmente tem muitos. E realmente, se a gente olhar para os problemas, a gente desanima, é se abraçar e ficar chorando. Depois do culto aqui, se tu quiser chorar um pouco comigo, eu te conto um pouco dos meus problemas. Tu vai chorar comigo aqui. Meu irmão. Nós temos um monte de problema para contar. Agora, o que a gente escolhe? Vamos celebrar a vitória em Cristo ou vamos ficar chorando as tentativas de Satanás de tentar nos derrubar? Porque ele só tenta, cara, ele só tenta. Tu está de pé aí hoje por quê? Tu não está de pé? Então ele não te derrubou ainda, ele só tentou até hoje. Verdade ou mentira? Ou tu está caído? Estão entendendo, amém? Vamos lá. Aí você pode me perguntar: Carioca, como me manter firme então no meio dessas coisas? Porque eu quero ficar firme. Quem quer ficar firme aqui, gente? Eu quero ficar firme também. Porque eu estou assim, né? Tem dia, 7 dias tem a semana. Se tivesse 8, eu ia ficar 8 também sofrendo, não é a mesma coisa. Quanto mais, todo dia tem aquela vontade de desistir. Aí tu vai, aí tu fica. Aí tem dia que tu acorda já bem, aí não, tá tudo bem, mas tem dia que tu já, meu Deus, vai acabar o mundo, vai acabar a minha vida e não sei o quê. Como me manter firme no meio dessas coisas? Porque as coisas não vão parar, porque estamos em constante provações, porque Deus está nos aprovando todos os dias. Se a tua prova ainda não acabou, espera ela acabar, que vai começar outra. E se a sua já acabou, provavelmente a outra já começou e tu nem percebeu. Mas em todas elas, nós somos em Cristo mais do que vencedores. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem luta que vai te derrubar não, irmão. Não. Vamos celebrar ou vamos chorar? Aí você vai perguntar: como me manter? Jared, como me manter diante dessas provas? E agora, quem poderá me defender? O segredo está em crer. Mas eu creio, Carioca. Tu está vendo eu aqui na igreja? Você não está vendo eu aqui? O crer, a fé, ela vem pelo ouvir. Vamos ler Romanos 10:17 aqui, ó. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aí tu vai dizer: mas eu estou ouvindo, Carioca, como é que eu não consigo ter fé? Como é que eu não consigo? Eu estou toda a vida me jogando na lona, toda a vida jogando a toalha, toda a vida desistindo, toda a vida quase morrendo, toda a vida me arrastando, toda a vida no aparelho. Por que eu vivo assim? Existem algumas chaves sobre guardar a mensagem. A fé verdadeira, ela gera
obras. A fé verdadeira, a fé que vem de Deus, ela é uma chama que queima dentro de nós, nos impulsionando. Sabe aquela máquina, aquele trem antigo, a locomotiva? Ela é movida ao vapor. O vapor ele é criado através da temperatura, da alta temperatura, da queima de alguma coisa. Ele queima ali o carvão, que seja. Ao queimar, gera um vapor, e o vapor, a temperatura, empurra a máquina e ela anda. A fé é a mesma coisa. Ela te empurra, te impulsiona. O amor, ele é materializado, ele é consolidado através de atitudes. Ele sai do papel, vem para a prática através de uma atitude. O amor é isso. O amor é uma ação. E a fé, ela só pode ser verdadeira se ela está movendo em nós uma ação, uma obra, um trabalho, uma coisa, gerar algo. Ela ferve, ela queima, ela empurra, ela incomoda, ela não deixa, ela transpõe qualquer situação, qualquer problema. Porque a fé, ela é isso. Por isso que Tiago combateu a religiosidade. Porque tinham muitos religiosos, como os fariseus. Foi lá, uns move ligados, canhão brilhando na casa de Jesus, pancadão tocando lá. Salvo pela graça, sou, casa de Jesus, discípulo tudo aqui, ó. O que é aquilo? Aí eles foram ver pela greta, ó aquele publicano, ó aquela prostituta, ficar lá na casa de Jesus, tocando campainha. Pé. Por que vocês estão sentando com esse monte de pecador aí? Que mestre que é esse aí que senta com pessoas sujas? Jesus olhou assim, vocês não entenderam nada, né? Vocês estão tão ligados a só você e Deus, preocupados com a Escritura e com a lei, que esqueceram do amor. Porque eu não vim para aqueles que estão bem, eu vim para aqueles que estão mal. Eu vim para aqueles que precisam, vim para aqueles que estão excluídos, segregados. Esses sim precisam de ajuda. Então eu preciso estar com eles, porque eu sou a cura para eles, como vocês deveriam ser. Então a fé, que é praticamente uma das matérias-primas da obra do Senhor na terra, ela, quando está em nós, ela floresce e produz obras para aqueles que precisam. No contrário daqueles que se alimentam, não produzem, ou não sei do que estão se alimentando, que apenas estão, como os fariseus, assistindo. E quando a gente assiste, a gente tem tempo para julgar. Pergunta para aqueles que estão ocupados. Vai na tua empresa, tem dois tipos de pessoas em empresa, né? Aquele que veste a camisa e trabalha, e aquele que sempre está reclamando do chefe, está reclamando da empresa, está reclamando do salário, está querendo fazer uma greve sindicalista, está falando de função. Pode ver que o que trabalha está sempre ocupado, ele não tem tempo de falar da empresa, porque ele está ocupado, ele veste a camisa e toca. E o que fica, ele tem tempo de julgar, de ver defeito. A fé, ela produz em nós uma ocupação, onde não dá nem tempo para a gente julgar nada. Estão entendendo aí, amém? O que eu estou fazendo com o que eu estou ouvindo? Aí que está uma chave incrível. Tudo bem, eu estou ouvindo, eu estou sentado, estou ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir. Então eu estou desenvolvendo uma fé, porque eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Top, amém, perfeito. Só que por que eu saio daqui e não consigo promover o que eu estou ouvindo? Mateus 13:4 responde: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Eis uma pergunta para você levar para o resto da sua vida. O que você faz nos primeiros 30 minutos
após um culto? O que você faz nos primeiros 30 minutos, quando encerra a palavra? Sabe por quê? Eu estou hoje, vai vir outros, temos outros semeadores aqui da casa, que pregam a palavra. A palavra é uma semente. Quando nós subimos aqui, é como se estivéssemos com um punhado de semente jogando no coração do povo. É a palavra. Só que se eu não esconder ela no meu solo e ficar na borda do meu coração, vão vir as aves de rapina. É um apelido para Satanás, onde ele toma, ele rouba o que você e eu escutamos. E daqui 2 horas, 3 horas, acabou, aquilo dissipa e nós nem lembramos mais. Em Salmos diz: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para que eu não peque contra ti. Às vezes nós estamos escutando muitas palavras boas, mas não estamos guardando, porque a gente acaba de sair de um culto e vai para qualquer ambiente onde dissipa tudo que um culto faz. Ou eu lembro que quando eu era líder de jovem, tinha um Pânico, né? Pânico na TV, lembra não? Se você disser que lembra, que tu assistia, né? E o Pânico tinha muita sensualidade, muita coisa complicada ali que acontecia ali. E eu falava para a galera, não chega em casa e liga o Pânico, cara, porque tu vai jogar no lixo tudo que tu está ouvindo aqui. Porque tu vai lá, a tua mente vai receber uma carga de tanta informação negativa, que o que tu aprendeu vai ficar na beira do teu coração e vai ser roubado, porque o diabo quer isso. Ele quer que tu saia daqui e fique ali, e aí a palavra ficou lá na bordinha, tu não colocou. Nós precisamos ser um solo fértil, um solo onde é aberto para a palavra penetrar, e a semente penetra e gera frutos. Aí eu consigo vencer as coisas, porque as coisas vão vir. Os problemas do meio do caminho, nós só vencemos com a palavra. Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Jesus venceu todos os desafios de Satanás, proferindo palavras do Senhor. Ele podia ter jogado um raio na cabeça de Satanás, ele podia ter voado em cima dele, podia catar uma pedra e jogar na cabeça dele. Não, ele venceu com a palavra. Eu e você não precisamos fazer nada, é só ter a palavra guardada no coração. Vamos ter a atitude certa, vamos ter a escolha certa, vamos ter a decisão certa, decisões pautadas na palavra do Senhor. Difícil, é impossível errar. A palavra diz que muitos são os planos do coração do homem, mas quem dá a resposta sai da boca do Senhor. O que sai da boca do Senhor? A palavra. Com a palavra surgiram as estrelas, o universo, foi a palavra. Com a palavra, Deus haja. O que você precisa? Precisa de um haja? Precisa de uma palavra do Senhor? E às vezes a gente está decidindo tudo com a nossa palavra, com o nosso prisma, com o que a gente acha, com o que a gente quer, baseado nos nossos próprios desejos. Por isso que aí o meio do caminho fica ruim. Estamos no meio, gente. Precisamos avançar. Precisamos seguir em frente. Você precisa seguir em frente na sua vida, no seu trabalho, na sua profissão, nos seus estudos. Você precisa seguir em frente no que Deus te escolheu, no seu ministério, no seu chamado. Não para no meio do caminho. Se você está parado no meio do caminho, ou está parando no meio do caminho, ou já está se entregando, e coloque a palavra no seu coração, e você vai ter sustento para se manter até o final, porque o final é garantido, foi Ele que garantiu. O diabo não consegue mudar o final da história, mas ele consegue atrapalhar a gente no meio do caminho. Ele tira a nossa alegria, ele tira a nossa paz. Ele tira assim, ó, tu está chegando na tua vitória, mas tu chegando assim, estou tão cansado, estou tão estourado que para mim nem quero mais esse negócio aí. É assim que o diabo quer ele não quer que tu celebre pelas coisas que você está recebendo do Senhor. Mas em nome de Jesus, a palavra vai transformar esse lugar. Não faça como esse solo que caiu na beira, não deixa a palavra, a semente cair na beira do teu coração. Abre o teu coração em nome de Jesus. Deixa a palavra não
cair, abre para que a semente entre lá no fundo e possa ter sustento, nutrientes, proteção, para que saia um fruto do Senhor na sua vida. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu, e te escolheu para que você vá e dê bons frutos, frutos que permaneçam. Deus não chamou a gente para fazer coisas pontuais, coisas que duram só enquanto a gente está ali. Toda obra que fazemos no Senhor, a gente pode até sair do lugar, mas aquilo continua, porque os frutos não são nossos, são dele. E frutos do Senhor são eternos. Frutos que nós colocamos na vida de pessoas evangelizadas por nós, alcançadas por nós, são frutos que a eternidade vai revelar. Por isso que são frutos que permanecem. Não são frutos que só aqui. Deus não chamou a gente para ser um centro, uma coluna principal. Se eu sair, vai cair tudo. Não, Deus chamou a gente para ser parte do plano de salvação desse lugar, desse ambiente, dessa cidade, desse estado, do mundo. E a salvação ela é eterna. E o que faz eu não receber a palavra? Distrações. Temos muitas distrações. Se Moisés tivesse um smartphone quando a sarça queimou, com certeza ele não ia ver, porque ele ia estar assim, andando assim, ó, lá no deserto, respondendo no WhatsApp, a sarça pegando, Deus chamando Moisés, ele assim, ó, no Instagram, distração. Se fosse eu, com certeza não ia vir. Eu ia estar distraído. Uma vez Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado do rio, e ele ia depois, e no meio do caminho, as ondas, o vento, as ondas, pá, batendo no barco, no meio do caminho. E para piorar a situação, aparece um homem andando na água, que eles não identificaram e acharam que era até um fantasma. Quando a gente tem pouco conhecimento de Deus, a gente não tem nem discernimento das coisas que Ele faz. Eles estavam tão assustados que eles viram Jesus vindo. Que isso, é um fantasma? No meio do caminho, Deus quer te dar uma experiência extraordinária. Ele quer fazer você, como Pedro, andar sobre as águas, no meio do caminho. Não foi lá no final. Jesus não esperou eles atravessarem. No meio do caminho parecia que eles iam morrer. Eu não sei se você está vivendo esse momento da sua vida. Parece que nada mais faz sentido. Parece que a vida não tem mais sabor. Parece que meu casamento não vai mais para frente. Parece que a minha profissão, cara, não tenho mais prazer de trabalhar com essa área. Parece que o meu ministério, olha, não é isso para mim. Parece que a vida não tem mais cor. Talvez você esteja no meio desse ponto, no meio dessas coisas. Mas no meio dessas coisas vai aparecer Jesus falando para você: vem em frente, porque eu estou contigo. Você só está no meio da caminhada. O final é comigo. Não para. Você está no meio. Fala para alguém do teu lado aí, você só está no meio. Calma. Não se desespere. Não se reprima. Espera. É porque a gente tem essa mania de começar uma faculdade de 4 anos e só sonhar com um diploma na mão. Mas a gente não desfruta dos 4 anos, 5 anos de aprendizado, de várias provas, vários trabalhos, várias coisas que vamos ter que enfrentar durante esse processo até chegar no final. O final é garantido. Mas é o processo, você e eu precisamos valorizar esse processo. De forma alguma Deus vai te abandonar. A Bíblia diz que se uma mãe que amamenta o seu próprio filho esquecer dele, é quase impossível, mas se esquecer, eu não esquecerei de ti. Deus não esqueceu de você no caminho. A gente até esquece de Deus no meio do caminho, mas Deus não se esquece da gente. Quem acredita nisso? E no meio do caminho a gente fica
dividido, né? Meu Deus, será que eu vou? Será que eu volto? Será que eu paro? Será que eu corro? Será que eu fico? Será que eu subo? Será que eu desço? Será que eu me jogo no chão? O que eu faço? A gente fica dividido. Jacó com medo do irmão dele matar ele. Não dava para voltar, que o sogro também tinha dado problema. O dividido entre várias opiniões. Mas quando a gente olha para a palavra, aquela lá que eu li para você, tudo coopera para o bem. Esse meio, essas coisas, são partes dos degraus que você e eu estamos subindo, até chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Se não tiver essas coisas, nós não vamos subir de nível. Não tem onde pisar. As coisas fazem parte. E eu quero chamar o Alan já para a gente terminar. E no fim da briga entre Jacó e o anjo, ele toca no seu quadril ali, nas suas juntas e desloca a sua coxa, fazendo com que ele ficasse manco. Uma pessoa que tinha um costume de fugir de tudo, com um problema desse na coxa, vai ter dificuldade. Sim ou não? Sim ou não? Ele pode até tentar fugir, mas ele vai com muita dificuldade. Quem sabe Deus estava falando para Jacó assim: Jacó, a tua vitória é não fugir mais. Eu vou deixar você desse jeito, para que você não fuja mais, para você se apresentar mais diante dos problemas, como você se apresentou comigo. Por isso que seu nome agora é Israel, aquele que venceu. E Deus quer mudar a minha e a sua atitude de vida. Não porque Ele quer nos diminuir ou acabar com a nossa vida, mas porque Ele quer nos tornar melhores. Tem bênçãos que Deus tem guardada para a tua vida e para a minha vida que nós não estamos preparados para recebê-las. Tem coisas que eu e você até pede, mas se recebêssemos hoje, nós não saberíamos como lidar com elas. Nós iríamos nos atrapalhar tudo. Se eu der um carro para o Estevão, dificilmente ele vai saber ligar. O que a gente tem que fazer é desfrutar o processo. Você está vivendo algum processo da sua vida? De aprendizado, seja na área profissional, seja na área financeira, seja na área sentimental. Qual é a área que você está no meio? E quais são as coisas? Você pode identificá-las aí hoje. A mensagem que eu tenho para você aqui é que Deus está no meio dessas coisas. E existe uma mensagem de esperança para a gente. Esse problema já está no caminho do término, porque já estamos no meio do caminho. Não vai acabar com a sua vida, não vai terminar em coisa ruim. Pelo contrário, Paulo disse que esse tempo de desgaste, de provações momentâneas, não se comparam à glória eterna que há de vir.